Bom dia, trabalhador sem carteira assinada, trabalhadora sem carteira. Vamos para mais um episódio de A Voz do Trabalhador Sem Carteira Assinada. Então, nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre a trabalhadora doméstica, ou seja, a trabalhadora diarista que trabalha sem carteira assinada na casa de família. Então nós vamos tentar fazer um contexto, falar sobre os direitos, falar sobre como que ocorre na prática, para que a gente possa deixar tudo bem claro para vocês, né? Esse é o objetivo, apresentar para vocês uma clareza daquilo que é o seu contrato de trabalho, né? Então nós vamos explicar hoje neste episódio. Vamos juntos, hein? Então vamos lá. Primeiro ponto. Os direitos da trabalhadora doméstica vieram com a lei da empregada doméstica, né? Então antes de 15 anos atrás, mais ou menos, não tinha lei nenhuma que protegesse a trabalhadora doméstica. Os patrões não deixavam essa lei ser criada porque eles sabiam que isso ia impactar no seu custo com a trabalhadora doméstica. Eles não estavam preocupados em proteger a trabalhadora doméstica. O objetivo deles era simplesmente não ter impacto no seu bolso, né, com FGTS, com INSS. Então demorou a vir a lei, mas veio a lei. E a lei já está rodando aí há bons anos, mais de uma década. Então, com essa lei, os trabalhadores domésticos passaram a ter alguns direitos. Então, após essa lei, a jurisprudência também veio estabelecer algumas regras para que o trabalhador doméstico tivesse e tenha esses direitos, né? Então, basicamente, uma coisa que não está na lei, mas está na jurisprudência é o quê? Diarista que trabalha 3 vezes ou mais por semana na casa de família, ela tem direito a ter a carteira anotada. Ela tem direito a ter fundo de garantia, tem direito a ter seguro-desemprego, tem direito a todos os direitos de que quem tem carteira assinada tem, né? Aviso prévio, 13º, férias remunerada, exatamente, férias remunerada. Né? É ficar um mês sem trabalhar e receber esse mês sem trabalhar, com adicional. Tem um adicional de 30%. Então, o mês que você sai de férias, essa lei traz que você tem que receber o seu salário. É um mês sem trabalhar, com salário. E um salário maior. Né? Então você ganha R$1.000, no mês que você sair de férias, você vai ganhar R$1.300. Se você ganha R$1.000, todo mês depositado R$80 para você lá no fundo de garantia. Né? Se você ganha R$1.000, no fim de 12 meses, você tem direito a R$1.000 de 13º. Basicamente, a jurisprudência, que é a reunião das decisões dos juízes, entendeu e estabeleceu que quem trabalha 3 dias ou mais na casa de família tem direito a ter a carteira assinada, mesmo que não tenha. Tem direito a receber todos os direitos de que quem tem carteira assinada recebe, mesmo que não tenha carteira assinada. E esses direitos se estendem para trás, ou seja, se você trabalha na casa de família há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você tem direito de pedir esses períodos para trás, né? Por que é importante você pedir esses períodos? Porque senão você não vai aposentar nunca. Quando você tem esse período reconhecido como CLT, mesmo que o seu patrão não recolha o INSS, você tem direito a ter uma aposentadoria, por exemplo. Então, aquele tempo que você ficou naquela casa de família vai contar para você como um tempo de contribuição, né? Mesmo que o seu patrão não tenha contribuído, mesmo que o seu patrão não tenha recolhido o INSS para você, né? Então, esse tempo, esse período, ele vai entrar para você a seu favor, se você reivindicar, né? Então, são vários os benefícios de ter a carteira assinada, né? Então, você tem que entender que se você trabalha 3 dias ou mais, você vai ter que ter a sua carteira assinada.
Ah, Cláudio, mas o tempo passou, como é que eu faço? Nós ensinamos aqui dentro do nosso método como que você vai buscar esse direito. Nós temos um vídeo aqui de uma aluna nossa, inclusive eu vou ver se eu faço um corte e coloco ele aqui nessa altura, para vocês verem o que, que ela conseguiu a partir dessas informações. Eu tive orientação do Cláudio, eu já estou com 58 anos, não tinha minha carteira assinada. Hoje eu tenho a minha carteira assinada, hoje eu vejo uma luz no fim do túnel, porque eu vou me aposentar. Trabalhei 30 anos num lugar, não tinha direito de nada e hoje eu tenho um futuro. Hoje eu vou envelhecer sabendo que eu vou aposentar. Recebi tudo, a minha carteira assinada, recebi seguro-desemprego, a minha casa precisava de reformas, eu consegui realizar isso e eu consegui me resgatar também, porque eu me senti um nada depois de tantos anos trabalhando. Consegui trocar a minha geladeira, uma boa parte da minha casa. Então, não deixa para trás, não. Corre atrás dos seus direitos, que a gente consegue. Não deixe de correr atrás dos direitos de vocês. Hoje, eu vou me aposentar. Isso é o mais importante, é o que eu sinto mais realizada. É o que me deixa muito, muito feliz. Não deixe de correr atrás dos direitos de vocês. Que a gente tem direito, sim. Perceberam, pessoal? Então, é isso que eu estou propondo para vocês, que vocês se conscientizem num primeiro momento. Depois que vocês saibam descobrir quais os seus direitos. Como que você vai descobrir quais os seus direitos? Lá no cardápio do trabalhador, no cardápio dos direitos universais do trabalhador sem carteira assinada. Lá tem todos os seus direitos, é um cardápio, igual de restaurante mesmo, para que você possa escolher os direitos que você quer, os direitos que você acha que faz sentido para você. Então, você vai ter condição de escolher lá os direitos. Pronto, se conscientizou, escolheu os direitos, agora o que você vai fazer? Você vai apurar os valores que esses direitos dão, né? Quais são os valores que eu tenho que receber quando eu trabalho 3 dias ou mais e tenho esses direitos aqui do cardápio? Aí você vai na calculadora do trabalhador. Cláudio, que calculadora é essa? Calculadora do trabalhador é uma calculadora que vai calcular todos esses direitos e os prejuízos que o seu patrão vai ter. Por que eu calculo os prejuízos que o seu patrão vai ter? Eu calculo porque se você usar esses argumentos na hora de tentar fazer um acordo com ele, você pode se beneficiar. Se você conseguir mostrar para o seu patrão o prejuízo que ele pode ter ao não fazer um acordo com você, isso vai te ajudar. Vai ser um ponto para você negociar. Entende? Então, seu patrão sabendo que ele vai ter 20 mil de prejuízo, se você pedir 15 para ele, ele está em 5 de lucro. Entende? Você aumenta o seu poder de negociação. Então, trabalhadora que trabalhou 3 dias na semana ou mais, sem carteira assinada, tem que pedir esse período, porque senão nunca vai aposentar, né? E a lei já entende dessa forma, a jurisprudência, como eu disse, já entende dessa forma, né? Então você tem que se conscientizar, escolher os seus direitos, fazer o cálculo na calculadora do trabalhador e apresentar isso com uma argumentação persuasiva, uma argumentação lógica, uma argumentação convencedora, que vai convencer o seu patrão a fazer um acerto com você. Cláudia, e quem trabalha menos de 2 dias da semana, 2 dias ou menos na semana na casa de família? Dependendo do tempo, também tem direito. Então nós temos vários casos na justiça e na jurisprudência de pessoas que trabalharam 5, 8, 10, 15, 20 anos 2 vezes na semana. Então pode caracterizar também, vai depender muito do seu caso. Se forem muitos anos, acho que mais de 5 anos, acho que já dá para pedir com 2 vezes na semana. Então se você trabalhou 2 vezes na semana, por mais de 5 anos,
numa casa de família, em tese, você vai ter também esse direito, né? Você tem que se conscientizar disso e apurar esses valores. Cláudio, quando que eu posso pedir isso? Ó, dinheiro, você tem 2 anos para poder pedir. Dinheiro. Então, se você quiser receber algum valor do seu patrão, você tem que entrar em até 2 anos depois que você saiu. Agora, se você quiser pedir direitos, como por exemplo, só a anotação da carteira, aí você pode pedir quantos anos forem, não prescreve, né? A prescrição, ela demora muito mais tempo, é uma ação declaratória que você vai pedir se você for na justiça, tá? Mas tem justiça, Cláudio? Não. No nosso método, a gente ensina você buscar os seus direitos sozinho, diretamente com o seu patrão. Mas se ele temar e se ele ficar resistente com você, aí você vai ter que ir na justiça. E você não precisa de advogado para isso. Porque dentro do nosso método, a gente já te entrega a petição pronta que você tem que levar na justiça, entendeu? Então você vai pôr só os seus dados lá, os dados do seu patrão, os dados do período do seu contrato e leva lá para a justiça. Você já vai chegar com isso pronto lá. Não tem esforço nenhum, não tem segredo nenhum, não tem nenhuma ciência nisso. É simplesmente procurar o setor de atermação da Justiça do Trabalho mais próximo da sua casa e resolver essa parada. É isso. Trabalhadora doméstica, você tem que se movimentar. Se você não se movimentar, o seu patrão não vai se movimentar para te ajudar. Não vai se movimentar para te beneficiar. Então, lá no cardápio, a gente traz todos os direitos mensais, todos os direitos anuais, todos os direitos na rescisão. Percebe? São 3 momentos que você tem que receber direitos do seu patrão. Primeiro direito você recebe mês a mês, que é o quê? O INSS sendo recolhido, o FGTS sendo recolhido e o seu salário sendo pago com horas extras, se você faz horas extras. Depois nós vamos falar de horas extras. Tem os direitos todo ano. Você tem direito a uma férias remunerada, no valor do seu salário mais 30%. Você tem direito também a 13º, todo fim de ano, né? E tem os direitos que estão lá na rescisão, quando você sai da empresa, quando você sai da casa de família, quando você sai do seu emprego doméstico, que é o acerto rescisório. As férias proporcionais, os 13º proporcional, o 13º proporcional, o aviso prévio e indenizado ou trabalhado, né? Seu patrão não pode te mandar embora. Amanhã você não precisa vir mais, não. Se ele falar isso com você, ele tem que te indenizar. É um aviso prévio, entende? Então, nos contratos entre empregado e empregador, entre patrão e empregado, existe um negócio que chama aviso prévio. Nenhuma parte pode pegar a outra de surpresa. Tem que dar um aviso prévio para que a pessoa se planeje, né? Então, quando seu patrão te manda embora, ele tem 2 formas de te mandar embora. Ou ele deixa você mais um mês trabalhando, já avisado que quando acabar aquele mês você vai sair, ou ele te indeniza, ele te paga o valor equivalente ao seu salário. Além disso, tem a multa de 40% do fundo de garantia. Cláudio, mas eu não tenho carteira assinada, não tenho fundo de garantia, mas isso não tira o seu direito. Isso não tira o seu direito. O seu direito, ele é independente de ter a carteira anotada, né? O fato do seu patrão não ter anotado não tira o seu direito. É isso que você precisa entender. O fato do seu patrão não ter anotado a sua carteira não tira o seu direito. Você precisa se conscientizar disso, para que você possa buscar esse direito, né? Então, esses são os momentos em que o trabalhador doméstico tem direito a receber as verbas rescisórias, né? Esses são os momentos em que o trabalhador doméstico se beneficia da lei, da jurisprudência, dos direitos que protegem o trabalhador doméstico sem carteira assinada, tá? Então você precisa se conscientizar disso. O que mais que tem direito, Cláudio? Tem vários outros direitos, né? Mas um outro muito comum é a hora extra. Tem 2 tipos de hora extra, que é a hora de almoço, que a maioria dos trabalhadores não fazem, né? A gente sabe que na casa de família almoça e já volta a trabalhar. Então, geralmente, os trabalhadores que fazem aqui que seguem o nosso método,
ou que são clientes aqui do escritório, eles só fazem 20 minutos de intervalo. E o que isso significa? Significa que a lei fala que tem que ter 1 hora de almoço. Então, esses 40 minutos que você não fez de intervalo, você vai receber ele com um adicional. Entende? Então, você vai receber esses 40 minutos com um adicional de horas extras. Porque a hora extra é mais cara. Além disso, você tem direito de trabalhar somente 8 horas por dia. Ou 44 horas por semana. Se passar de 8 horas por dia, você já tem direito de receber as horas extras, né? Então é um direito que a lei te traz. Você não está sendo desonesto se você pedir isso, não. A própria lei te traz isso, né? Então você precisa se conscientizar de que você tem esse direito, porque se você não tem consciência, como você negocia? Se você não tem consciência dos seus direitos? Não tem como. Então, o primeiro passo é a conscientização mesmo, né? E é isso que a gente está tentando fazer com vocês aqui, dentro do nosso canal, dentro das nossas redes sociais, dentro do método que a gente traz para que vocês possam buscar os seus direitos sem precisar da ajuda de um advogado, né? Então, nós estamos aqui, nesse momento, que é a voz do trabalhador sem carteira assinada. Eu vou dar voz para você, eu vou fazer a sua voz ser ouvida. É isso que eu pretendo, tá? Então, a hora extra é um outro direito que veio com a lei do empregado doméstico. E quem que é empregado doméstico? Todo trabalhador que trabalha numa casa de família. Seja uma casa na cidade, seja uma casa na roça, seja um sítio, seja uma fazenda. Todos esses trabalhadores que trabalham nesses locais, desde que lá seja um local da família, um local de lazer, na praia, casa de campo, casa na montanha. Aqui em Belo Horizonte tem muita montanha. Então as pessoas moram assim nos condomínios, nas regiões mais montanhosas e tem casas lá para poder passar o fim de semana, né? Então, quem trabalha dessa forma tem direito a ser reconhecido como doméstico. Então, recapitulando, se você trabalha 3 vezes ou mais na semana para uma casa de família, para uma família, você tem direito a ter a carteira anotada. E você tem todos esses direitos, mesmo que a sua carteira não seja anotada, tá? Comenta aqui, eu quero o cardápio, que a gente vai mandar para vocês esse cardápio, para você poder ver os direitos que estão lá, para você ver como que você vai escolher esses direitos, tá? É a conscientização, pessoal. Isso aí já é desde a época da Bíblia, né? Jesus já falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu tô aqui tentando te mostrar a verdade, para que você tenha liberdade, para que você não se sinta uma pessoa inferior por não ter carteira assinada, uma pessoa que não vai ter proteção se for mandada embora, como, por exemplo, receber o seguro-desemprego, né? Então, eu quero que você seja uma pessoa livre para você escolher a sua vida. Porque se na empresa que você está, ou na casa de família que você está, o seu patrão não respeita os seus direitos, uma parte da culpa disso é sua. Porque você também não busca esses direitos, né? E se você não busca, o seu patrão não vai te entregar. Pelo menos não sem que você reivindique, né? Agora, tem a forma certa de fazer essa abordagem com o seu patrão. Ele precisa sentir, para que você consiga receber dele um acordo, um acerto, estando sem carteira, ele precisa sentir que você representa um risco para ele. Então, se você não mostrar para ele que representa um risco, ele não vai te ouvir. Então, primeira coisa é isso. Mostre para ele que você é um risco. Cláudio, mas como que eu faço isso? Você faz isso de uma forma muito simples, se conscientizando, olhando o cardápio e fazendo os cálculos na calculadora. Ele vai falar: caramba, esse cara se preparou, essa mulher se preparou. Então ele vê que você representa um risco. Segunda coisa que o seu patrão precisa sentir, para ele poder te ouvir, para que a sua voz seja ouvida, é saber que se ele fizer um acordo, ele vai economizar. É dinheiro.
é o que o patrão escuta. O ouvido que ele escuta é o ouvido que fala em dinheiro. Então, você precisa mostrar isso para ele, né? A economia que ele vai ter se ele te ouvir, né? Se você conseguir mostrar isso para ele, você vai ser ouvido. E é isso que eu quero fazer, te dar voz. Então, estou tentando te mostrar caminhos de você acessar a cabeça do seu patrão, o cérebro do seu patrão, o bolso do seu patrão. E tirar do bolso dele o dinheiro que é seu. Colocar ele dentro do seu bolso. Então é isso, trabalhador doméstico, trabalhador sem carteira, você tem todos os direitos se você trabalha 3 dias ou mais. E se você trabalha 2 dias na semana, há mais de 5 anos, você tem direito também. E você tem 2 anos para buscar sua indenização depois que você sai da casa dessa família. Então, basicamente, esses são os direitos, né? Além de tudo, tem o seguro-desemprego, né? Quando você sai da casa de família até que você se recoloque novamente no mercado, você tem direito a receber esses papéis. Esses são os papéis que você vai levar no Ministério do Trabalho para você poder receber o seu seguro-desemprego, entendeu? Então é isso, pessoal. Vocês têm que ir se conscientizando e a gente tem que fazer essa revolução, a gente tem que movimentar o mundo dos patrões para que a gente consiga mudar a condição, né? Porque do jeito que tá, fica muito complicado. Só vem a nós, o nosso reino nada, né? Esse é o lema do patrão. Vem a nós o vosso reino nada. Então você precisa levar isso até ele, né? Então basicamente é isso, trabalhador. Você conhece alguém que precisa saber disso aqui? Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, segue a gente aqui para você poder receber todas essas informações, todas essas dicas de tudo aquilo que vocês têm de direito, né? Porque se depender dos empregadores, tá difícil, viu? Compartilha então.